Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Casa Inteligente. Você que não segue o nosso canal, aproveita, vai lá, segue o nosso canal, dá o like nesse vídeo. Isso é muito importante para que a gente possa continuar trazendo conteúdo interessante e atual sobre o mundo da tecnologia, sobre o mundo da automação. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante e relevante, que é a acessibilidade através da automação, transformando espaços para portadores de deficiência. Esse é um capítulo, inclusive, do meu livro sobre automação residencial. É muito importante, um tema muito relevante, os benefícios da utilização dos sistemas de automação em casas de portadores de deficiência. E um estudo recente de 2023 da Universidade de Stanford mostra que casas equipadas com automação reduzem em 40% os acidentes domésticos entre pessoas com mobilidade reduzida. Olha a importância, a relevância desse tema e da utilização de um sistema de automação em casas com portadores de deficiência. E é esse o tema que nós vamos falar hoje. Vamos abordar como a tecnologia está eliminando barreiras físicas e cognitivas, permitindo aí maior autonomia. Discutir o papel da automação residencial na vida de pessoas com deficiência. Sistemas de automação controlam iluminação, temperatura, segurança e entretenimento por meio de comandos de voz. Então, o portador de deficiência com mobilidade reduzida consegue controlar o funcionamento de praticamente tudo na sua casa através do comando de voz. Olha aí que facilidade. Desde a abertura da porta, abertura, fechamento da cortina, luz, TV, som, tudo isso com um sistema de automação integrado é possível ser comandado com o comando de voz, com uma simples conversa com a Alexa ou com o Google Home, com os assistentes de voz. Além disso, através dos sensores de presença que estão integrados na automação, é possível aí o controle de iluminação, evitando aí quedas em ambientes escuros. Tá? Então, o sensor de presença, ele consegue ativar, não só ligar e desligar luz, né, mas a temperatura, a TV, a cortina, tudo aquilo que está automatizado. E não só a facilidade de você ligar e desligar as funções da casa através do comando de voz, mas também, principalmente, a segurança. Através de um sensor de presença integrado na automação, é possível aí a luz ligar automaticamente quando você entra no ambiente, evitando aí quedas em ambientes escuros, por exemplo. Existem soluções específicas para cada tipo de deficiência. Nós vamos explorar aí as tecnologias adaptativas para diferentes necessidades, deficiência física, visual, deficiência auditiva, cognitiva. Deficiência física é possível, como eu já falei, você, através de sistemas de controle de voz, operar portas, cortinas, eletrodomésticos e até elevadores residenciais. Existem várias plataformas aí que permitem a integração completa de dispositivos, criando cenários personalizados. A deficiência visual, você tem hoje assistente virtual com feedback auditivo detalhado. A Alexa, por exemplo, descrevendo o conteúdo da geladeira inteligente. Olha que legal, né? Sistemas de iluminação adaptativa que ajustam a intensidade da cor conforme a hora do dia ou o comando de voz. Deficiência auditiva, sistemas de alerta visual, como luzes piscantes para alarmes de incêndio ou campainhas inteligentes. Muito, muito interessante isso daqui. Dispositivos com feedback tátil, olha só, como pulseiras vibratórias para alertas, isso no caso de deficiência auditiva. Falando um pouquinho aqui de algumas soluções atuais de sistemas e ferramentas de automação para portadores de deficiência. No caso de deficiência cognitiva, rotinas automatizadas para gerenciar tarefas diárias, como tomar medicamentos. Existem marcas hoje de dispensadores de remédio inteligentes, muito interessante. E assistente virtual para lembretes e orientações passo a passo. Então, existem hoje muitas soluções, muitos equipamentos aí específicos para o portador de deficiência, de acordo com a natureza e adaptada a diferentes necessidades. Vamos falar mais um pouco sobre os benefícios da automação para os portadores de deficiência. Vamos discutir sobre os impactos positivos.
melhora a qualidade de vida com a maior independência e segurança, personalização dos sistemas para atender às necessidades individuais. O sistema de automação ele é personalizado para cada cliente, para cada necessidade. Então, além de uma melhora na qualidade de vida, aumentando aí a independência e a segurança, você personalizar as rotinas, as cenas, de acordo com a sua necessidade. Você está aqui um exemplo, o caso de um jovem com paralisia cerebral que utiliza o sistema de automação para controlar toda a sua casa com movimentos oculares. Olha só que interessante, né? E repetindo, aquele estudo da Universidade de Stanford que comprovou aí uma redução de 40% nos ambientes que têm automação, tá? No caso dos portadores de mobilidade aí reduzida, nos portadores de deficiência com mobilidade reduzida. Uma redução de 40% nos acidentes para quem tem sistema de automação residencial em casa. Assistentes virtuais, sensores inteligentes, robôs que ajudam nas tarefas diárias, aí são algumas das soluções principais e específicas que devem ser observadas em projetos de automação em casas de portadores de deficiência. Tá? Então, é muito importante justamente esse levantamento no início, na execução do projeto. Você pensar realmente no dia a dia e nas necessidades específicas de cada morador. Nós temos vários casos de sucesso da utilização do sistema de automação em casas de portadores de deficiência. História de uma mulher com esclerose múltipla que recuperou parte de sua independência ao usar um sistema de automação para controlar luzes, portas e eletrodomésticos. Exemplo de um idoso com deficiência visual que utiliza um sistema de iluminação inteligente e assistente virtual para manter a sua rotina diária sem necessidade de auxílio externo. Muito interessante. Realmente a automação ela traz benefícios incalculáveis na rotina diária, na vida das pessoas com portador de deficiência. A gente fica muito feliz e muito alegre quando a gente entrega um sistema de automação e a gente vê realmente essa mudança, esse impacto na realização de tarefas básicas e rotinas diárias. A facilidade de você operar tudo de forma absolutamente normal. E agora algumas dicas aí para a implementação do sistema de automação, alguns conselhos práticos, tá? Isso serve para todos os usuários, que é um planejamento detalhado das necessidades do usuário antes da instalação. Aqui vai novamente a dica, o conselho de ter um projeto realmente bem elaborado, né? Um planejamento bem feito, detalhamento de todas as necessidades. É a partir daí que nasce um bom e robusto e eficiente projeto de automação, sistema de automação. Também uma dica é testar em uma escala menor, testar em uma pequena escala antes de expandir para toda a casa. Essa é uma dica muito importante e um conselho, que é começar a implantação do sistema de automação em uma escala menor. A escolha também de dispositivos com atualização e integração com outras tecnologias, que também vale para qualquer tipo de usuário do sistema. E também a contratação de profissionais e empresa especializada de automação residencial e acessibilidade. Então, antes de contratar, converse com a empresa, conheça sistemas de automação instalada em casas com portador de deficiência similar e teste, utilize o sistema antes da contratação. E vamos falar agora da importância e dos benefícios da automação residencial para a terceira idade. Você sabia que até 2050, 1 em cada 6 pessoas vai ter mais de 65 anos de idade? Pois é, dados da ONU de 2023. E como você prefere envelhecer? Em que lugar? Na sua casa. Nós vamos falar dos benefícios do conforto, da praticidade, da segurança, da facilidade, da utilização de um sistema de automação em casa para a terceira idade. Repetindo o que a gente fala em quase todos os vídeos sobre planejamento, projeto e implantação de sistema de automação. É justamente a preocupação inicial com
as necessidades do usuário, a idade do usuário, quem vai morar na casa, qual é a idade, qual é a característica, para que as rotinas, as cenas sejam criadas e personalizadas de acordo com a necessidade. E principalmente no caso da terceira idade, com rotinas mais fáceis e integradas. Nós temos vários clientes aí de terceira idade e as rotinas, as cenas, elas são criadas de forma a ser mais fácil e mais intuitiva. A automação residencial também facilita muito na segurança, com a utilização de sensores de presença que ligam as luzes ou abrem as cortinas ou desligam as funções do ambiente de forma automática. Então, através de um sensor de presença integrado na automação, é possível programar para depois de algum tempo sem movimento que tudo desligue e feche sozinho. Basta sair do ambiente, depois de 5 minutos, por exemplo, vai desligar a TV, o ar-condicionado, fechar a cortina e desligar a luz, sem necessidade de qualquer esforço. E isso também vale ao chegar no ambiente. Pode ser programado para que, depois das 18 horas, por exemplo, que não tem iluminação natural, ao ter movimento no ambiente, liga a luz, liga a temperatura, e isso facilita muito. Praticamente tudo acontece na casa de forma automática, sem qualquer esforço físico. E isso diminui também o custo, porque com o sistema de automação, o idoso necessita menos de ajuda de terceiro. Ele realmente tem mais independência com segurança. Outra vantagem é o feedback, o alerta para o parente, para o filho que não mora na casa. Então, existem sensores que detectam quedas, por exemplo, e aí mandando um alerta para o filho, para o parente que não mora ali no ambiente. Realmente, a vantagem é muito grande da utilização do sistema de automação em casas com usuários com terceira idade, com mobilidade reduzida, com alguma deficiência. Através também dos sensores é possível detectar quedas e enviar alertas para familiares ou cuidadores aí que não moram no ambiente. Essa é uma vantagem, um benefício também muito importante da utilização do sistema de automação em casas com usuários de terceira idade. Através do comando de voz, é possível controlar a iluminação, a temperatura, o sistema de entretenimento, e isso facilita muito ao usuário de terceira idade poder comandar tudo apenas com a voz, com o comando de voz, né? Sem falar que os assistentes virtuais, eles lembram aí do uso de medicamentos, então ajuda nos lembretes, e isso também é um benefício do sistema de automação. Assistentes virtuais lembrando aí dos compromissos, das tarefas diárias e até receita de refeições, né? Tem muitas novidades chegando aí no mercado de inteligência artificial e robótica e os benefícios para a saúde, a integração com sistemas de saúde. Hoje nós temos aí dispositivos que permitem monitorar a rotina do idoso e enviar alerta aos cuidadores. Realmente, a cada dia surgem aí novidades e inovação de ferramentas, de sistemas automatizados e aí com o uso da inteligência artificial para facilitar cada vez mais a rotina e a vida do portador de deficiência e da terceira idade. O sensor é a ferramenta de controle mais utilizada e que traz aí mais benefícios, porque ele comanda de forma automática. Então, sensores de queda, existem sensores de queda que enviam aí alertas aos cuidadores, assim como sensor de temperatura, sensor de umidade que ajusta automaticamente o ambiente, sensor de iluminação. Então, quando nós estamos fazendo um projeto para um usuário de terceira idade, nós especificamos bastante os sensores para que as coisas aconteçam de forma automática. E esse é um benefício da automação não só para a terceira idade. Hoje, com uma casa inteligente, uma casa integrada, as coisas acontecem sozinhas, sem você ter qualquer esforço para ligar ou desligar
nada. E com eficiência, segurança, economia, valorização e mais praticidade e mais conforto. Enfim, só benefícios. É claro, tem que se preocupar com alguns cuidados e algumas dicas para que você não tenha dor de cabeça e tenha um sistema que não funcione de forma eficiente. Estudo de 2023 da AARP, que é a Associação Americana de Pessoas Aposentadas, mostrou que 75% dos idosos que usam a automação residencial relatam maior satisfação com a qualidade de vida, independência, segurança, bem-estar emocional, redução de custos. Alguns dos principais benefícios da utilização da automação residencial na rotina diária, na vida, nos imóveis das pessoas de terceira idade. E a cada dia, com as soluções mais acessíveis, como kits de automação básica, estão se tornando mais populares aí os sistemas de automação. Então, reduziu bastante o custo, o investimento em sistemas de automação nos últimos anos. Muitas pessoas, às vezes, têm receio de, inclusive, buscar sobre o assunto, sobre o tema, achando que é, primeiro, supérfluo, e que não vai trazer tantos benefícios. E segundo, que é muito caro. Mas uma dica aí, conheça um pouco mais, porque hoje está muito mais acessível e tem no mercado muitas soluções mais básicas que vão aí te atender e atender às suas necessidades. Um desafio é a resistência à tecnologia que, às vezes, as pessoas de terceira idade têm. Então, é muito importante dispositivos com interfaces intuitivas e um treinamento e um suporte. É importante, mais uma vez, a escolha de uma empresa especializada no assunto e que tem aí um longo portfólio. Então, busque conhecer a empresa, visitar e testar antes de utilizar. O suporte técnico contínuo é imprescindível, assim como as atualizações necessárias. Planejamento personalizado, os testes de pré-instalação e a integração com os cuidadores. Envolver os familiares e os profissionais no processo de instalação e de utilização do sistema de automação. É realmente transformador o uso da tecnologia para ter um envelhecimento saudável e ativo. Realmente, e fica parecendo, nós somos da área, e também sou empresário do ramo, que nós estamos aqui querendo vender sistemas de automação tão somente. É realmente emocionante quando você entrega um sistema de automação para um portador de deficiência ou para um usuário de terceira idade e que ele consegue aí realmente experimentar um avanço e ter experiências e sentimentos com a utilização de forma tão prática, de forma tão fácil, sem qualquer esforço, de todas as tecnologias e as soluções que era difícil a utilização. E que às vezes até desistia de querer ligar uma música, um som, integrar com vários ambientes num sistema de sonorização, ou assistir um filme no projetor. E com a utilização da automação, isso fica muito mais fácil e acessível. Alexa, ligar a TV, ligar o projetor. Aumentar a temperatura, diminuir a temperatura. Boa noite, tudo desligar. Então, é muito fácil a utilização de todas as soluções tecnológicas atuais, utilização de redes sociais, enfim. Então, realmente é um benefício muito grande a utilização dos sistemas de automação e com um custo cada vez mais reduzido. E com isso encerramos mais um episódio do nosso podcast Casa Inteligente. Não deixe de acompanhar os próximos episódios. Nós temos aí convidados especiais, temas muito interessantes e muitas novidades no mundo da tecnologia por ambientes. Não deixe de seguir o nosso canal e de dar um like. Até a próxima.